O Notícias em Debate está no ar depois desse show de informações do nosso Balanço Geral, comandado pelo Jair Duprá, com toda essa equipe dinâmica de jornalismo, desse novo momento da TV regional, TVB Record. TVB com a sua força regional, Record com a sua força nacional. Juntas estão dando o que falar nessas mais de 60 cidades e quase 7 milhões de habitantes que podem ver as imagens desta emissora. O Notícias em Debate tem um convidado especial, mas o assunto, um dos assuntos principais é a questão da criação da ETAV, que vai ser a empresa que vai cuidar do trem de alta velocidade. E nós temos o relator, que é o Zaratini, que já esteve aqui, falou sobre isso, mas um só fica difícil, são 513 deputados, são 70 deputados de São Paulo. Então precisa alguém ir à frente também para poder não deixar ficar em Brasília essa empresa. Vamos ver essa matéria inicial, depois eu apresento o convidado. Nos últimos meses, muito tem se falado da construção do trem de alta velocidade Rio-São Paulo, um projeto do governo federal que tem a função de interligar as cidades do Rio de Janeiro a Campinas, passando por São Paulo. Para isso, no ano passado, o governo encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria a empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, vinculada ao Ministério dos Transportes. Entre os principais objetivos da nova empresa estão planejar e desenvolver o transporte ferroviário de alta velocidade no Brasil, integrando a outras modalidades já existentes. O deputado federal Jonas Donizete, presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, já se movimenta para que, caso aprovada, a sede seja construída em Campinas. Para isso, ele está coletando a assinatura de seus colegas no Congresso Nacional. Dos 513 que lá estão em Brasília. E o Jonas Donizete é um dos 70. E é com o Jonas Donizete, deputado federal aqui de Campinas e da região, que nós vamos fazer o Notícias em Debate desta tarde. Deputado, boa tarde, prazer tê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, Elton, alegria toda minha poder mais uma vez estar participando do Notícias em Debates, porque eu sei que todo o público que assiste o seu programa é um público que gosta de política, que gosta de participar e dar sugestões que muitas vezes nos ajudam no encaminhamento dos problemas. Aliás, os telefones já estão à disposição a partir de agora, que eu sei quando o Jonas vem aqui, o deputado Jonas Donizete, todo mundo quer fazer pergunta de todos os tipos. Então, esses dois telefones que estão no vídeo, você pode ligar agora e fazer a sua pergunta. Ou então, se quiser deixar um recado para o Jonas Donizete, entre no portal de voz da TVB Record, que é o 8867-2380, o código é o 19, 8867. Você grava a sua pergunta, 2380 ao final, grava a sua pergunta e a sua mensagem. Afinal, deputado Jonas Donizete, o senhor arregaçou as mangas também, vestindo a camisa de trazer a ETAV para cá. Mas agora Brasília entrou na história também. Não sei bem por quê, porque se é Campinas, São Paulo e Rio, tinha que ser uma das três cidades. Traz ou não traz para cá a ETAV? Eu estou muito animado. Eu estou fazendo um trabalho junto com os meus colegas deputados. O que eu pensei? Você sabe que quando a gente une esforços, fica mais fácil para a gente ultrapassar as barreiras. Então, primeiro eu dei o seguinte passo: nós somos em 70 deputados da bancada paulista, é a maior bancada da Câmara Federal. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a assinatura de todos esses deputados de São Paulo, concordando que a sede do ETAV, que é a empresa que vai ser criada para tratar do trem de alta velocidade, seja na região de Campinas. Eu já colhi mais de 30 assinaturas em apenas 2 dias que nós começamos esse trabalho. A minha esperança agora é nessa semana completar esse trabalho. Eu acho que das 70 assinaturas, a gente deve conseguir a ampla maioria. Tem, por exemplo, alguns deputados que representam São José dos Campos, que talvez não assinem, né? Mas também não serão contra, caso a gente consiga viabilizar essa vinda para Campinas. Eu acho que seria muito importante para a nossa região. Por quê? Porque essa empresa é a empresa que vai absorver a tecnologia do trem. Porque nesse edital, nesse convênio, nessa concessão que vai ser feita, prevê o seguinte: que haja a transferência de tecnologia. Então, tem mais linhas de trens de alta velocidade que ainda estão previstas para serem implantadas no nosso país. Se a gente absorver essa tecnologia, depois o próprio Brasil vai ter condição de implementar essas outras linhas. Então, vamos lutar, e eu estou bastante confiante que a gente consiga um resultado positivo. O deputado Zaratini já absorveu a nossa ideia e deve incluir
na medida provisória que a sede seja em Campinas. Ele é o relator da medida provisória. Exatamente. O relator tem bastante força porque a gente vota o relatório. Então, o deputado Zaratini já me disse pessoalmente, depois que nós começamos a fazer esse trabalho, que ele deve incluir na relatoria da MP que a sede da empresa seja na cidade de Campinas. Aliás, antecipando isso, ele falou aqui mesmo no programa, que ia tentar colocar Campinas e tal. Com a força que o senhor tem, dentro do partido que cresceu, o PSB é um partido que está forte hoje em Brasília, respeitado em Brasília. Então, de repente, evidente que São José dos Campos, o deputado, não sei quantos deputados, deve ter um só federal lá, vai tentar levar para lá, mas aí fica muito difícil. Aqui nós temos uma região bem mais forte do que o lado de lá, com mais representantes. Acho que... Agora, por que Brasília? Depois isso que me estranhou, por que Brasília? Eles alegam que Brasília é a capital federal e que as outras empresas têm sede lá em Brasília, que, portanto, seria o normal que continuasse assim. Mas eu acho que esse caso é uma peculiaridade. A região de Campinas, ela é forte em tecnologia, né? Nós temos aqui várias universidades, vários institutos do governo federal que têm a sua sede, ou pelo menos um departamento aqui em Campinas. Então, eu acredito que Campinas, por tudo que representa, tem condição de entrar de igual para igual nessa briga. Eu quero aqui agradecer os meus outros colegas deputados federais pela região, que estão me ajudando muito também nessa coleta de assinaturas. Muito bem. Olha, atenção, você que está na terceira idade, na quarta idade, você que é avô e a senhora que é avó, preste atenção que daqui a pouco nós vamos tratar de um assunto que foi votado em Brasília. Isso para os avós tem uma repercussão extraordinária. O deputado vai contar já já. Mas aqui é o seguinte, o pessoal vê o deputado e quer fazer perguntas. Já tem gente na rua querendo fazer pergunta ao deputado, são as mais variadas, né? Vem pergunta para prefeito, vem pergunta para deputado, e a gente ouve todo mundo. Vamos lá, primeira pergunta de hoje para o deputado Jonas Donizete, direto das ruas de Campinas. Meu nome é Maiara, sou estudante e eu queria saber o que o deputado pode fazer para poder melhorar a saúde em Campinas. Ô Maiara, você tocou num dos maiores problemas da nossa cidade. Eu acho que hoje saúde e segurança, né? Tem a violência que nos assusta muito, mas a saúde, eu vi você aí com um filhinho no colo, por uma mãe, Elton, procurar um atendimento e não encontrar é algo muito difícil. Eu, quando deputado estadual, quase todas as verbas que eu consegui foi para investir na saúde. Dentre elas, por exemplo, o Centro Boldrini, a Unicamp, a PUC, enfim, todas, a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, todas as instituições que fazem um trabalho sério na área da saúde, nós conseguimos ajuda. Agora, como deputado federal, eu quero continuar esse trabalho. Além do que, a própria presidente Dilma, não sei se você viu, Elton, a avaliação que teve desses primeiros dias do mandato, a principal preocupação do povo brasileiro é saúde. Na época que o Lula assumiu, em 2002, era o desemprego, agora é saúde. Então, nós temos que enfrentar esse problema. É no Brasil todo, mas especialmente na nossa região, a saúde tem deixado muito a desejar. Nós temos várias fórmulas, vários projetos. O ministro da Saúde, o ministro Padilha, está muito disposto e eu tenho acompanhado, eu faço parte da frente das Santas Casas e também da frente da saúde, frente parlamentar, e vamos dedicar todos os esforços para trazer recursos para a nossa cidade e projetos do governo federal que possam melhorar. Se bem que uma das maiores reclamações na área da saúde, muitas vezes, são no atendimento, no acolhimento nos centros de saúde. Deputado, não tem como o Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo e todos os estados brasileiros, de entrar também nessa luta, porque os prefeitos, por exemplo, reclamam muito que o repasse de Brasília já não é muito, mas é bem maior, que o Estado é quase ínfimo, a ajuda do Estado. Por que o Estado não ajuda mais? Não tem possibilidade? Olha, nós temos previstos, quando eu saí de deputado federal, estava previsto para Campinas 2 AMEs. AMEs são aqueles ambulatórios médicos de especialidade. Me parece que está pendente da prefeitura indicar o local para que o governo do estado possa montar. Isso ajuda muito, Elton, porque a AME, ela oferece consultas com especialista e exames. Essa é a grande demanda hoje da população. As pessoas precisam da consulta, que às vezes espera muito tempo, e exame, então, nem se diga. Às vezes o médico faz um pedido de exame, quando o paciente consegue fazer o exame, ele já está com um problema maior do que aquele que ele tinha antes. Então, tem essa indicação do Estado poder ajudar nisso. Agora, eu concordo com você, nós precisamos normatizar mais a Constituição para que exista uma
repartição melhor dos recursos. Porque no fim está estourando muito no município. Os municípios pequenos estão sofrendo uma barbaridade. Quase todas as cidades, a previsão é 15%, quase todos os municípios estão gastando na casa de 20%. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o deputado federal da nossa região, Jonas Donizete. E os avós, espero que ele vai falar no próximo bloco essa questão aí. Uma boa notícia para você que é vovô e a senhora que é vovó. A gente volta no instante, mas se você tiver algum recado para deixar para o Jonas Donizete, quer gravar, ligue no portal de voz 8867-2380. Você tem alguma pergunta a fazer? Ligue nos 2 telefones que entraram no vídeo agora. Anote, deixe anotado e faça a sua pergunta. E já voltamos às ruas de Campinas. É um instante só. Notícias em debate. Oferecimento. Coxilha Grill Rodízio Classe A de Campinas e região. Estamos de volta ao vivo pela TVB com Notícias em Debate desta segunda-feira. Hoje recebendo aqui nos estúdios deste 21 de março o deputado Jonas Donizete, do PSB, deputado federal da nossa região. Silvio ligou lá do Pompeia, dando parabéns para o senhor entrar nessa luta pelo trem de alta velocidade e a sede em Campinas. Eu só agradecendo o Silvio. É isso aí, o pessoal tá ligando para cumprimentá-lo. Bom, vamos fazer o seguinte, já tem mais gente, porque a fila vai aumentando aí para fazer perguntas ao deputado Jonas Donizete. Vamos a essa pergunta, depois ele fala para os avós que estão assistindo o programa. Vamos lá. Meu nome é Lúcia, sou fisioterapeuta. Gostaria de saber como é que o Ministério da Saúde, os deputados vão fazer com o remédio das pessoas que têm linfoma que está sendo cortado. Ô Lúcia, isso é algo muito sério. Eu vou pegar essa sua informação, que é uma denúncia que tem que ser levado a sério, porque o linfoma é algo que a gente tem que dar toda assistência para as pessoas e vamos ver qual que é o problema que está acontecendo com o remédio. Você que é uma pessoa que é fisioterapeuta, dedicada à área da saúde, a fisioterapia é muito importante na recuperação das pessoas, quando elas passam, não só por... Tem gente que acha que é só acidente, viu, Elton? Não é não. Às vezes a pessoa, por exemplo, com um problema pulmonar ou já hospitalizada, internada há muito tempo, o trabalho do fisioterapeuta ajuda muito na recuperação. E nós vamos ir atrás dessa questão aí da falta do remédio para o linfoma. Olha aqui, gostaria de parabenizar o deputado pelo incentivo para a empresa do TAV em Campinas, pois trará emprego e investimentos para a nossa cidade. Quem manda esse recado é o nosso amigo e ex-vereador e seu amigo também, Antônio Rafu. Um abraço, Rafu, grande companheiro meu na época de vereador na Câmara Municipal, e a gente está lá lutando pela nossa querida Campinas, Rafu. Paulo Humberto pergunta, será que o leilão do trem bala corre o risco de não acontecer no dia 29 de abril por causa do Ministério Público? Olha, Paulo, é um projeto de grande monta, né? Mas eu torço para que isso não ocorra, porque seria muito ruim. Já era para ser no final do ano passado, foi postergado agora para o mês de abril, né? Nós teremos aí a abertura dos envelopes, me parece, dia 11, e depois o leilão no final do mês de abril. Então, vamos evitar todos os esforços aí, vamos cerrar fileiras aí para que possa acontecer mesmo nessa data aprazada, porque é uma obra longa. Então, a gente tem que procurar manter todos os calendários para que dê tudo certinho. O avô e a avó, eles falam assim, nós que somos avós, nós somos pais 2 vezes. Mas nós somos um pai com açúcar, uma mãe com açúcar, porque a gente está na hora boa com as crianças, né? Na hora da dor de ouvido, da dor de barriga, está com o pai e com a mãe. Mas na hora de passear, de comprar um presente, está com o avô e com a avó. Só que os avós estavam com um problema sério, especialmente quando havia separação de casais. Deputado, o que foi votado em Brasília? Como é que o senhor acompanhou isso? Explique o que aconteceu. Elton, você sabe que uma das bandeiras que eu defendo lá em Brasília é a questão da família, né? E a gente vai lutar por recurso, mas nós precisamos lutar por valores também. E o que vinha acontecendo, um exemplo pessoal, eu estava numa ocasião, uma festa de aniversário de uma filha minha, e a dona do buffet, eu perguntei para ela, vai tudo bem com a senhora, tudo em paz? Ela desabou num pranto de choro. E aí ela me narrou o seguinte, me contou a seguinte história, que o filho morreu num acidente e ela ficou cuidando do neto. Cuidou do neto por 3, 4 anos. Aí a nora casou de novo. Casou de novo, ela levou o menino com ela, porque é mãe, tudo. Aí o marido, o novo marido, falou, não, eu não quero que ninguém da família do teu
falecido esposo, teu ex-esposo, veja a criança. E aquela mulher estava sofrendo com a ausência do neto. E não existia garantia legal para casos como esse, porque no caso de separação pode o esposo, a ex-esposa, pedir o direito de visita, mas para o vô e para a avó não tinha. E agora, há cerca de uns 10 dias, nós votamos em Brasília e agora é lei, garantido por regra legal, o direito do vô e da avó visitar o neto num caso extremo. A gente espera que isso não ocorra, né? Porque as pessoas que têm consciência, a convivência com vô e vó é muito saudável para o neto, né? Diz que os netos são a sobremesa da vida, Elton. Então, eu espero que as pessoas tenham consciência, mas infelizmente existem aquelas pessoas que tomam atitudes que às vezes a gente não consegue compreender e proíbe um vô, uma avó de visitar o neto. Então, agora, com essa lei que nós aprovamos em Brasília, é a lei que garante a visitação dos avós em caso de separação do casal. Parabéns, viu, deputado? Eu acho que o caminho é esse aí mesmo, né? Fortalecer a família e não deixar ter separação, né? Porque essa senhora, por exemplo, que o senhor contou, ela está separada do neto, não tem cabimento, né? Não, sofre os dois. Sofre a avó, mas você imagina também a criança o tanto que sofre. Que se apega com os avós, né? Eu, por exemplo, quando você vê o Jonas na tela, tem 2 netos meus na foto aí atrás. Eu já coloco aí que é para eu ficar de frente olhando e matar a saudade. Bom, tem uma cobrança do senhor aqui enquanto deputado estadual ainda. A Silvia do São Bernardo quer saber por que o senhor votou a favor do professor ficar 200 dias sem dar aulas e da divisão da categoria. Ô, Silvia, na verdade eu não votei essa matéria de questão de... Eu posso depois verificar. O que nós votamos na Assembleia foi aquele direito que os professores teriam de prestar a prova no final do ano e caso obtivesse uma boa avaliação, ele teria um aumento salarial. Isso sim nós votamos, né? Algumas pessoas, alguns professores, inclusive, já tiveram esse aumento. E eu sempre me posicionei de forma muito clara ao lado do professor. Eu vou dar um exemplo que é o mais concreto de todos. Hoje, os professores que eram considerados temporários, que eram milhares de professores da Lei 500, né? Hoje têm direito à aposentadoria igual aos professores efetivos. Nós conseguimos isso quando votamos o SPPREV. Então, hoje, todo professor que estava numa condição de instabilidade, hoje tem direito de se aposentar como funcionário público. Essa foi uma conquista nossa quando nós criamos o SPPREV, o Sistema de Previdência do Professor. O Délis de Valinhos dá parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito pela região metropolitana como um todo e por ter um gabinete itinerante na região, que é muito importante. E ele quer saber por que as empresas de transporte coletivo são isentas de IPVA e os autônomos em transporte não são isentos. Ô, Délis, um abraço a você, ao povo de Valinhos. Nós estaremos em Valinhos ainda no mês de abril agora, inaugurando aí o posto de saúde do Jardim São Marcos, que foi um recurso que nós conseguimos para o prefeito Marcos de Valinhos. É o maior posto de saúde da cidade. Está prontinho, será inaugurado nos próximos dias. O prefeito, inclusive, me pediu para ver se a gente agenda a participação do governador nessa inauguração. Quanto a essa questão do transporte coletivo, hoje de manhã nós tivemos uma reunião com o secretário de Transportes Metropolitanos e um dos temas que foi levado para essa reunião foi uma tarifa integrada do transporte metropolitano, para que as pessoas possam pagar um preço mais em conta. E nos foi informado também pelo secretário Jurandir Fernandes que haverá uma concessão do transporte público, para ver se a gente coloca ônibus melhores também, principalmente nas linhas intermunicipais, porque hoje é um transtorno, quebra o ônibus, são ônibus velhos, as pessoas viajam com muito desconforto. E nessa questão do IPVA, na verdade, é um dos componentes que era para baratear a tarifa, só que muitas vezes não é isso que acontece. Então, por isso é que a gente tem que reivindicar sempre uma tarifa mais baixa por causa de isenções como essa. Muito bem, pedimos licença ao deputado federal Jonas Donizete, nosso convidado de hoje, ele que é do Partido Socialista Brasileiro, está aqui ao vivo. Vamos para o último intervalo e voltamos já já das ruas de Campinas com perguntas por telefone e também com o portal de voz. Voltamos já já aqui pela TVB. Notícias em debate. Oferecimento. Coxilha Grill Rodízio Classe A de Campinas e região. Muito bem, abrimos agora o último bloco do Notícias em Debate desta segunda-feira, 21 de março de 2011, conversando ao vivo com o deputado Jonas Donizete,
do Partido Socialista Brasileiro. A dona Sueli, que mora no Pacaembu, crio um neto desde os 6 meses e tenho a guarda. Eu posso adotá-lo como filho? Dona Sueli, eu acredito que sim, dentro dos parâmetros legais, né? Na verdade, ele já é seu filho, né, dona Sueli? A senhora já tem o amor de mãe e tem a responsabilidade de educá-lo, de criá-lo. Então, ele já é o seu filho no coração, né? Mas eu acredito que dentro dos parâmetros legais a senhora pode levar adiante o processo e mais para frente fazer aí a adoção como filho. O Edson do Padre Anchieta dá parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito em Campinas e concorda com tudo que o senhor está dizendo sobre o trem de alta velocidade. O Joelson também de Campinas, se existe previsão para o custo de passagem do trem-bala, Campinas-Rio. A previsão que fizeram ficaria mais cara que ônibus e avião hoje. Não é um transporte muito barato o trem de alta velocidade. Agora, o que pode ajudar? Tinha só um consórcio participando do leilão, agora já tem mais 2. Agora já tem coreano, já tem francês e já tem espanhol. E parece que os chineses vão entrar também. E vai ganhar quem oferecer o menor valor de tarifa. Acontece mais ou menos igual aconteceu com o Rodoanel lá em São Paulo, que o pedágio saiu por R$1 por causa da concorrência. Então, quanto mais concorrência, mais chance de ter um preço menor na tarifa. Vamos torcer para que a briga seja boa. Pelo portal de voz lá de Pedreira, a Solange ligou para dizer que gostaria de que todos os deputados fizessem como o senhor, realmente dar atenção às pessoas e às cidades. Parabéns e obrigado pelo trabalho. Pedreira, Solange. Obrigado, viu, Solange? Um abraço a todos aí de Pedreira. E quem está me ajudando lá em Brasília é o Silvinho. Ele era secretário jurídico da cidade de Pedreira e hoje está comigo, me ajudando no meu gabinete lá em Brasília. Foi uma concessão muito gentil que o prefeito Hamilton Bernardes me fez para a gente poder continuar cada vez mais forte esse elo com a cidade de Pedreira. Muito bem, voltamos às ruas de Campinas. O Notícias em Debate traz as perguntas. É o povo perguntando, o deputado respondendo ao vivo. Vamos lá. Eu gostaria de saber como que vai ficar o ensino em Campinas, porque as crianças, na verdade, só tiveram aula a partir dessa semana no Jardim São Domingos. Então, eu queria saber como que vai ficar, se vai melhorar. Inclusive, porque eu votei no Donizete, eu queria saber como que vai ficar o ensino em Campinas. Olha, muito obrigado pelo apoio, a gente vai verificar isso. Eu não tenho informação, deve ser a escola do São Domingos. Eu acho que deve ter sido algum motivo de reforma na escola, Elton. Agora, tem que cumprir a carga horária, né? Se por um motivo ou por outro atrasou o início das aulas, depois os professores, a diretora da escola ou a coordenadora pedagógica vão ter que, juntamente com os professores, criar uma jornada para repor a carga horária que é necessária para as crianças poderem aprender. Agora, o bom mesmo é evitar esse tipo de coisa. Quando tiver que fazer reforma, construção, fazer num tempo que a criança já comece o ano estudando na escola onde ela vai estudar, porque essas interrupções prejudicam muito o aprendizado da criança. Essa empresa Etave vai fazer concurso público para nível médio? Pergunta o Carlos de Campinas. Olha, Carlos, haverá concurso público para todos, o preenchimento de todos os cargos, né? Isso é obrigatório por lei. E certamente deve haver, eu já estou trabalhando, viu, Elton? Caso a gente consiga trazer a empresa, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem o Centro de Vocação Tecnológica, que é onde os jovens fazem o curso de ensino médio e eles aprendem uma profissão. Se a gente conseguir trazer a sede da empresa, nós vamos lutar também por uma escola técnica para os nossos jovens se especializarem nessa área. A Neuza do Paranapanema diz assim: o Hospital Irmãos Penteado, apesar da verba conseguida de 3 milhões, só atende convênio particular. Olha, Neuza, era para ter uma abertura de convênios, principalmente para o SUS, né? Para atendimento do SUS. Caso isso não esteja ocorrendo, ele não tem direito a isenções e alguns repasses que são normais pelo governo. Nós vamos verificar essa questão. E a fila não para. No centro de Campinas tem mais perguntas ao deputado Jonas Donizete, que está ao vivo aqui na TVB Record. Meu nome é Maria da Glória. Eu gostaria de saber, Jonas Donizete, se tem como dar uma melhorada no bairro. Meu bairro é o Jardim Nossa Senhora de Lourdes. Eu gostaria de saber se pode mandar uma verba para arrumar creche, porque não tem, e uma praça para a pessoa estar brincando, as pessoas de idosos estar usufruindo, porque lá não tem praça ainda. Ô Maria, nós vamos dedicar esforços para isso, Jardim Nossa Senhora de Lourdes. A maioria dos problemas que você abordou são problemas da esfera municipal, né, de administração municipal.
Mas no caso da creche em especial, o governo federal vai fazer um programa para ajudar os municípios nessa questão das creches. E nós vamos ficar atentos com essa possibilidade de contemplar não só Campinas, mas toda a nossa região nesse programa do governo federal. Dulcineia, de Arthur Nogueira, diz assim: deputado, moramos em Arthur Nogueira e aqui não tem faculdade, estudamos fora. Onde vai parar a verba que é repassada para as prefeituras a fim de ajudar para o transporte dos universitários? Dulcineia, um abraço a você, ao Sargento Hermes aí de Arthur Nogueira, meu companheiro, amigo, que me ajuda muito na parte política também. E uma das questões que nós conversamos hoje lá com o secretário de Transporte foi isso, é verificar qual o motivo que as pessoas se deslocam de uma cidade para outra. Ele até deu como exemplo isso. Se for, por exemplo, para a questão de estudo, ver se a gente consegue levar o estudo até a pessoa para que ela não precise ficar se locomovendo. Mas mesmo assim, é muito normal cidades de um porte menor buscarem recursos de ensino em cidades onde tem uma rede de ensino um pouco melhor qualificada. O que precisa muitas vezes é o prefeito, a prefeitura, dar um subsídio para isso. Aí nós precisamos verificar com o prefeito o porquê disso não está ocorrendo, porque muitas vezes o dinheiro que se tem para a educação, que tem que gastar 25% do orçamento em educação, permite ao prefeito fazer esse gesto. Às vezes, num momento econômico mais difícil, fica mais complicado, mas quase todas as prefeituras agem dessa forma. Infelizmente, o tempo se esgotou. As perguntas que não foram ao ar por falta de tempo serão entregues ao deputado Jonas Donizete. Com certeza as pessoas terão retorno. Quem mandou o recado pelo portal de voz, todas as perguntas gravadas vão ser também enviadas ao deputado Jonas Donizete. E depois do programa, se você quiser continuar ligando para o Jonas Donizete, 8867-2380, pode mandar quantas perguntas quiser, depois nós enviamos ao nosso convidado de hoje. Deputado Jonas Donizete, muito obrigado mais uma vez, deputado, por estar aqui conosco. Uma boa tarde ao senhor. Elton, eu que agradeço e um abraço carinhoso a todos os telespectadores que estão acompanhando Notícias em Debate, agora na Record. Obrigado, deputado. A gente fica por aqui. Volta amanhã às 2 da tarde, após o Balanço Geral. Vem aí o Tudo a Ver na TVB Record. Até amanhã.